e as coisas vão acontecer. Mas acabou que tudo ia fluindo, assim, né? Sim. Tava nas Quando é feiras. pra Até ser, que apareceu o senador. Tava nas feiras, acontecia de vir um caça-talento, um desfile, um teste num programa de televisão, essas coisas todas. E foi tudo acontecendo. Eu fiz na época do Márcio Garcia na Record, não sei se você tava lá Lembro, já. não tava, mas eu lembro, sim. Então, eu fiz um Que ele era quadro. o apresentador lá. Sim, então eu fiz um quadro dentro do programa que chamava As Aparências Enganam, que era a gente tinha que fazer uma dança pra acelerar os batimentos cardíacos, né, das pessoas Eu que estavam lembro desse quadro aí participando. uma vez. Lembra? E eu falei, puta que pariu, gostosa. Você Já tava de olho, Tava já. de olho. Quando foi que você Já viu ela pela tava. primeira Era vez? antiga. Olha, eu lembro que eu falei com ela duas... eu já contei isso pra ela. Uma vez foi no Márcio Garcia, mas é mentira, eu tô brincando, não falei isso não. Ué, mas se tivesse falado, tudo bem. Não falou Não, uma nesse- pessoa. não, Não nesse- falou uma É melhor pessoa. do que falar que eu tava caída, Não, feia. nesse dia não, mas teve um outro dia que ela nem tava, mas eu fiz um show na Via Show e quando eu saía exibiram o Creu, né, a dança, né, essa faixa. E ela tinha participado da gravação, mas foi no telão. E aí eu olhei e falei, uau, meu número, né? Meu número, ela até gravou a fala, eu falei, meu número. Mas passou. Aí depois de um tempo numa festa de um amigo, a gente Foi. informalmente, assim, Ele foi cantar, né? ia fazer um voz e violão. Sacou? Numa resenha à noite. Sim. Foi a primeira vez que a gente conversou real, É, né? primeiro que a gente conversou, mas aí conversamos normal, tal. Ela gostou pra caramba, pô, você canta muito bem, não sei o que e tal. Aí eu tinha marcado de fazer esse clipe, Chantilly, que a música tava tocando muito bem, mas não tinha o clipe ainda. Eu falei, pô, tal, chegou a hora de fazer o clipe. E aí eu tinha, na minha assessoria na época, que inclusive foi ela até que me indicou, falando do nome da pessoa, que era a Regina. Aí eu É a Regina do Rio? a Regina Lobato. Regina Eu Lobato. conheço. Ela foi uma das minhas... Acho que foi a minha primeira assessora. Não, ela foi a minha primeira também. Também. E nesse dia, quando a gente se conhece, a nossa conversa, não houve segunda intenção, nada. A nossa conversa é sobre isso, é sobre trabalho. Aí eu elogiando ele, falando, cara, você canta muito, que voz linda, pô, essas músicas são lindas, não sei o quê. Pô, quem trabalha com você? E aí ele não tinha assessoria, eu indiquei, falei, pô, olha, procura essa pessoa, ela é muito legal, trabalha comigo e tal. E ele procurou. E aí veio a ideia do clipe. E a ideia do clipe foi engraçado, porque a ideia do clipe tinha sido Tatiana Pagung, acho que era esse o nome dela. Tatiana Lembro Pagung. dessa Lembra dela? menina, Que ela lembro. era, acho que rainha de bateria, musa, alguma coisa assim. Exatamente, foi Era ela. bem conhecida na época. Foi ela que a Regina escolheu, até sugeriu e tal, não sei o que e tal. Só que não tava dando liga, a gente tava com a agenda também, e ela não tava. Eu tava ficando meio preocupado. Até que aí veio o nome dela. Como a gente tinha se conhecido, né? Aí, pô, mas tem a Ellen, né? A Moranguinho e tal. Será que ela topa? Não sei o quê. Aí você já deu também uma, né? Não, coloca ela aí. Não, então. E na real, só que assim, eu era casado. Ah, sim. Ah, é verdade. Eu era sim, casado nessa época. verdade. Só que, de fato, a gente eu tinha 15 anos já de casado, só que com muitas separações. Já tava desgastado. Já tava desgastado. Pra mim, já parecia até que não, mas pra mim já tava muito desgastado. E eu fui pai com 17 anos. Então foi uma vida muito difícil pra ambas as partes, sacou? Porque a gente era muito inexperiente, eu queria ir pro baile zoar, mano. Então eu errei pra caramba, fiz um monte de mancada. Mas eu de fato não tava feliz, assim, sabe? Sobre o Tava lado... empurrando com a barriga. Exatamente. Resumidamente, sim. Todo mundo passa por todo um mundo já relacionamento teve. desse na vida. Exatamente. Quem falar que não passou é Exato. mentira. Todo mundo passou. Exatamente. E aí eu fiquei... Mas nunca tinha dado um beijo até a gente gravar o clipe. Nunca tinha rolado nada. E que é engraçado, porque as pessoas acham, assim, quem assiste o clipe, a sintonia que a gente tem no clipe... Eu lembro bem do clipe. A galera acha que já rolava alguma coisa. Só que não tinha nada. Não, mas você também sempre fez muito bem o seu trabalho. Eu digo, até atuação. Você Não, soube ela atuar arrebentou. super bem. Sim. Lógico, Não, você ela tava fazendo o seu arrebentou. trabalho. Meu trabalho. E o seu trabalho era dançar, tinha que ser sensual, Sim. tudo isso. Isso. Tava fazendo corretamente, né? Não, Aham. e nessa liga, coincidentemente, a música Chantilly, e o que você... Moranguinho. Você ligou? Eu falo de champanhe, Era a química né? perfeita. O que normalmente, né, Encaixou. inconscientemente foi o que se encaixou. E aí a gente começa a nossa história, né, de amor, de apaixonado e tal. Aí eu falo pra ela que tava apaixonado e aí me separo, mano. Tipo, Não. sacou? Chego e Mas você já tomo uma sabia, você atitude. falou, vou largar aqui pra Não, ficar, mas olha. vai ficar junto. Não, olha o Não, que foi, aconteceu. pra mim foi assim. Eu Sim. falava pra ela que queria casar com ela e ficar com Sim, ela. vou largar e não vai ficar junto. Não, olha que loucura. Ele
ele ficava me ligando, aí ele me ligava dizendo que estava em São Paulo. E sempre uma desculpa, né? Não, tô em São Paulo, queria sair, queria ir nas baladas, pô, tem algum lugar legal pra ir, não sei o que. Ele tentava uma aproximação. Sim. E aí eu Mas vocês já tinham gravado? fugia. Depois do clipe. Ah, tá. Ele Uhum. começou isso, tentar ficar próximo. Você tava solteira na época? Tava solteira. E aí ele vinha pra São Paulo pra tentar essa aproximação. E aí se frustrava algumas vezes, porque eu fugia. E eu inventava desculpa. E aí eu, não dá, pô, tô indo trabalhar. Não, meu filho, não sei o quê. E não encontrava com ele. Aí um dia ele me ligou e falou que queria conversar comigo, que era muito sério. Eu não sei o que você vai pensar sobre o que eu vou falar, mas eu preciso falar. Aí eu falei, tá bom. Aí passei meu endereço e ele foi conversar comigo. Aí quando chegou lá, ele se declarou. Eu tô apaixonado por você, eu só penso em você, eu durmo pensando em você, eu acordo pensando em você, eu faço música pra você, não Ai, sei que o quê. bonitinho. Foi. Aí ele falou que ele queria casar comigo, ele falou, eu quero casar com você. Eu me vejo velhinho. Ele não queria bagunçar. Não, me vejo velhinho com você andando de mão dada, assim. Oh. E aí eu tomei um choque. Primeiro, porque eu falei, Será Tá que é vindo de chaveco? conversa. chaveco. Falei, não, tá com a historinha, tá Rapaz, esse querendo viés de só me conversa pegar. isso era dos bons, hein? Eu falei, tá querendo me pegar. Eu falei, não é possível. Ele falou que fez música? Música. Olha aí, é tá pesado, vendo? hein? É pesado. Não, e pesado. depois eu mostrei a música pelado, né? Pela... Tocando violão. Tocando violão. Você tocou a música pelada pra ela? Depois já tava, né? Depois já tava Tempo e mais depois. Depois que aí já abraçou a ideia. E aí, no dia, quando ele fala tudo isso pra mim, eu falei pra ele, falei, olha, eu vou ser bem sincera. Uhum. Talvez, se eu estivesse te encontrando hoje, né, e sabendo que nunca mais a gente ia se ver, eu ficaria com você. Uhum. Porque você me atrai. Tipo assim, né, Sim. fisicamente, Uhum. né, eu falei, me atrai. Mas você tá dizendo pra mim que você me ama. Eu não posso me envolver num problema desse, porque ele tinha uma pessoa, né? Falei, Sim. e eu vivendo o melhor momento da minha vida, né? Tipo assim, tudo No acontecendo, auge no da auge da carreira, carreira. ganhando um dinheiro que eu não imaginava nunca que eu Sim. ia poder ganhar na vida. Falei, eu não posso ter um problema desse. Aí ele fez assim, tá. Então quer dizer que se eu não fosse casado, você ficaria comigo? Aí eu falei, Sim. ficaria. Mas na minha cabeça o ficaria nunca foi imaginar Casar. que ele ia sair de lá, casar, que ele ia tomar uma decisão Aham. tão séria quanto ele tomou. E aí ele foi pro Rio e quando chegou lá, ele já chegou de supetão, pá! Ó, Terminou não tudo. quero mais, não dá mais, não quero te magoar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fez a coisa Mas você foi certa. Foi Fez a assim. coisa certa. Mas eu lembro que o pessoal falou muito na mídia. Sim, falou Criticaram. muito. Mas é que as pessoas não sabem o que acontece na Sim. vida real. Não, e né? sabe o que aconteceu? Quais ainda? são Na verdade, Como sabe, é- mas que o povo gosta de apontar o dedo, né? Mas Todo sabe mundo quando faz, veio mas as críticas, quando é algum famoso as críticas Pois veio é. com próximo do nosso casamento. 3 anos depois. A gente já morava junto, É. foi, na época da É. separação, Ah. foi tranquilo. É. Saiu até uma coisinha ou Sim. outra, Mas aí a gente passou. pronunciou, eu Aham. falei, pô, a gente tá apaixonado, isso e tal, ficou tudo bem. Nas vésperas do nosso casamento, quando começou a sair as notícias de que porque a gente organizou o casamento com 6 meses. Foi uma vocês casaram loucura. rápido. Foi. Não, 6 meses de Não, organização da festa. 3 anos Demorou juntos. 6 meses tá, pra achei que era planejar o tá, casamento. 3 tá. anos, Uhum. É. E aí, começou a sair as notícias sobre o casamento. Ah, porque foi o primeiro convite de casamento que teve código de barra para identificar os convidados. Sim. Quanto estava gastando de bebida, quem eram os convidados, não sei o quê. Isso E nessa tudo, eles época não tinha transformaram arroba, o não, casamento num negócio, assim, o grande evento do ano. E aí foi quando começou a vir essas coisas, que eram do passado, Tá. Já mas tinha 3 anos. trouxeram como se fosse naquele momento. Que bizarro. Foi. Foi tudo. Né? Aí eu acho que na época, né, ela também, né, ficou muito mexida com a história de que a gente ia casar. Acho que de repente ela pensou que em algum momento eles poderiam voltar. Sim, né? sim. E Porque aí, como quando eles ela viu ficaram um que tempo juntos, às vezes tem um lado que às vezes sempre acha que vai, Vai se arrepender, vai se arrepender, vai Sim, voltar, não sei o quê. quando ela viu que a gente ia casar, aí acho que ela falou, não, agora realmente é sério. É sério. Ó, E mas eu aí- vou falar uma coisa até, a gente conversa sobre, assim, homem, às vezes, mulher eu acho que é mais decidida. Mulher já chega e fala, não, realmente, ó, assim, não quero mais, acabou e tal. O homem demora muito pra tomar uma decisão. Eu acho que a gente tem um botão de delete. Isso, a gente tem. É. Homem não. Então, se ele fez isso, é porque o negócio era definitivo Sim, mesmo. sim. Tipo, não Não, tinha. eu tô ouvindo de uma mulher falando, né? Mas, É ele, real, é. mas ele tem É. esse lance, assim, ele é muito decidido com as coisas, sabe? Ele é muito de palavra, assim, de honrar as coisas que ele fala, não, eu Sim. vou fazer Preto se no ele branco, falar. é isso, é esse ponto. Ele é assim,
né? E aí, É o certo, né? Eu Sim. sou assim ao pé da letra. e aí a gente não se desgrudou mais e casou e veio Maria Vitória, que tá com 9 anos. 9 aninhos. É, Já tem 9 anos. 9 já. Então anos. vocês têm uma filha, né? E aí É, você tem juntos. outro de... é, Você- o você Vitor, também. que tá com Eu 26. tenho o PJ. E ele tem tem o Pablo. Tem quantos desse- anos, seu filho? Tem 27. Caramba, ele tem 27 anos. 27 anos. Que é desse meu casamento. É. E faz música. E aí foi isso, né? Foi bem difícil pra cabeça dele também. É. Mas hoje é meu amigo, trabalha comigo. E é Legal. legal Parceiro. até a gente esclarecer, eu acho que a gente nem falou sobre isso, mas hoje tudo isso é muito bem resolvido, a gente tem amizade com ela. Ah, então vocês têm uma boa relação hoje. Hoje É, sim, hoje a gente se fala, Aham. é tudo Não tranquilo. tem como cortar a relação pra vida inteira. Você tem um filho. porque tem junto, filho. né? É que durante muito tempo foi tudo muito conturbado Sim. e não existia nenhuma chance de um relacionamento. Mas aí hoje não, hoje as coisas são bem resolvidas, Mas hoje eu também falo tem a ver com ela, maturidade, a gente sabia? tem o telefone uma da É. outra, entendeu? Não tem, Depois entende, né, como que é as coisas. sim. E, Ellen, aqui também queria te perguntar sobre a